Primeira dica, alternar o uso do calçado fechado. Se você usa calçado por um período muito longo do seu dia, sei lá, você vai trabalhar ou você vai para a faculdade, ou você vai para a escola, enfim, se você usa o seu sapato num período muito longo, não tô dizendo, sei lá, você vai para a faculdade, sei lá, você vai para a faculdade, fica 3 horas na faculdade e volta. Isso não é um período muito longo. Período muito longo que eu tô dizendo aqui são de 5 horas para lá. De repente você vai pro colégio, mas do colégio você vai pro curso, e aí do curso você vai pra sei lá mais aonde, enfim, aí é um período muito longo que você fica com o calçado fechado. E aí por que é importante você alternar o uso do calçado? Alternar, que eu digo, é você ter dois sapatos. Vamos lá. Porque como eu falei aqui, os fungos e as bactérias, elas se reproduzem em lugares úmidos e quentes, e elas se alimentam de umidade, de suor e de pele. Então, se você tá com o seu calçado, você usou o seu calçado hoje o dia inteiro, sei lá, você passou 8 horas com ele no pé. No que você chegou em casa, você tirou, cara, o seu sapato ele fica úmido ali do suor que você, soltou o dia inteiro no seu pé. Então, de um dia pro outro, na noite que você dorme, não é o tempo suficiente para os seus calçados secar, respirar, que a gente fala. Então, para isso, é interessante você ter mais de um par para você cada dia você usando um e você não criar ali uma estufa para ficar alimentando os fungos e as bactérias do seu pé. Então, de repente, a causa do seu chulé pode ser essa. Se você tá, sempre usando o mesmo calçado, aí você usa durante 7 dias na semana, de segunda a sexta, e o seu calçado só fica respirando lá sábado e domingo, e aí na segunda você volta a usar ele. Então, ele durante a semana, ele não tem o tempo suficiente que ele precisa para secar. Então, por isso é interessante você alternar, você ter 2 pares para você usar para trabalhar. Cada dia você vai com um. Ou se você vai pro colégio, você vai pro colégio e emenda em vários cursos, enfim, fica mais de 5 horas com o sapato, com esse calçado fechado no pé. Aí também é interessante você ter 2 pares ali para cada dia você usando um. Segunda dica, deixar o seu calçado respirar. Deixa o coitado respirar. O que é isso, deixar? Eu já falei um pouquinho aqui na primeira dica. Que é você deixar o seu calçado secando. E aí, secando, que eu digo, não é que você vai pendurar ele no varal. Não, você vai deixar ele num lugar arejado. Então, se a sua sapateira é fechada, sabe? Aquelas sapateiras de armário que você coloca tudo e fecha ali, ele não vai conseguir respirar ali dentro. Então, o seu suor ali no seu sapato não vai evaporar. E aí, isso tem 2 problemas. O primeiro é o que a gente está falando aqui, a saúde dos seus pés. Se o seu sapato, quando você for colocar ele de novo, ele ainda estiver úmido, aquela umidade vai continuar. E se você já tiver com alguma micose no pé, ou se você tiver com chulé, isso só vai virar uma bola de neve. Porque se você tira o calçado, bota na sapateira, depois você pega ele de novo e coloca, você não deixou ele respirar, você não deixou ele secar, você vai estar fazendo uma estufa ali para fungo ali dentro. E isso às vezes acontece para quem tem micose na unha. Micose na unha, às vezes é quando a unha em cima começa a esfarelar, ou sua unha fica muito grossa, ou ela começa a quebrar no meio. E isso é por conta de fungo. E aí existem várias formas de você tratar isso, mas uma dessas coisas é você ter esse cuidado com o seu calçado, você não ficar colocando o calçado úmido e aí você deixar ele respirar. Isso se a sua sapateira for fechada. Eu falei que eram 2 casos, Antes de passar para outra situação, é o seguinte. A primeira questão é essa, para a saúde dos seus pés. A segunda é para você fazer o seu calçado durar mais tempo, porque conforme o seu calçado vai ficando úmido e você não deixa ele secar, ele começa a se danificar de dentro para fora. E aí ele começa a ficar aquele calçado, todo troncho, todo esquisito, porque ele tá úmido direto e aí a umidade ali ele vai apodrecendo de dentro para fora. Então, por isso é interessante você deixar o seu calçado respirar. Os 2 motivos, para a saúde dos seus pés e para o seu calçado durar mais. Isso se a sua sapateira for essa fechada que eu falei. Mas se a sua sapateira é num lugar arejado, de repente tem gente que às vezes faz a sapateira na área de serviço, e aí são várias prateleiras e coloca ali, perfeito, tá ótimo. Então você já guarda o seu sapato respirando. E isso tá ok, beleza? Então é isso. A segunda dica é deixar o seu calçado respirar. Terceira dica é limpar e hidratar os pés.
Não adianta fazer essa cara aí de que isso é frescura, isso é palhaçada, galera. Bora vencer isso daí, beleza? É a sua saúde, é o seu corpo. De nada adianta você ficar de frescura e de palhaçada aí pra se cuidar e ficar aí com o pé todo cheio de pereba, fedendo, com chulé. A frescura é sua de não cuidar, beleza? Então vamos lá. Limpar o pé, isso é básico, né? Não preciso falar isso. Você vai tomar banho, você não esquece que você tem um pé e que você precisa lavar esse pé. Então você lava o pé, lava entre os dedos, passa o sabonete lá, limpou tudo direitinho, beleza? Então seu pé está limpo. E aí agora vamos para a segunda parte. Como eu falei aqui, os fungos e as bactérias, elas se alimentam de pele. Então a gente precisa a pele morta no caso, né? Porque pele a gente tem no corpo inteiro. Então eles se alimentam de pele morta. Então vamos resolver esse lance da pele morta. Como que a gente resolve isso? Tem duas situações. Uma é lixando, mas lixar o pé, sabe? Lixar a sola do pé para tirar essas peles mortas. Mas alguns dermatologistas afirmam que isso não é legal você lixar o pé porque você cria um ciclo vicioso no seu corpo. Por quê? Você lixa, o seu corpo entende que ele precisa produzir mais pele. E aí ele vai produzir mais. E aí você lixa, ele produz mais. Enfim, isso vai virar um ciclo ali vicioso de você lixando o pé eternamente aí. Eternamente que eu digo não na mesma situação. Mas tipo, você tem que ficar lixando o pé de tempo em tempo. Porque vai ficar criando muita pele ali e vai ficar pele morta. Então, a melhor solução, de acordo com alguns dermatologistas, é você hidratar o pé. Porque você hidratando o pé ali, você não deixa a sua pele morrer e aí ter que lixar o pé, ficar aquele pé grosso, de pele morta ali, de você ter que lixar. Então, hidratar o pé é a melhor opção. E aí, galera, não é um bicho de 7 cabeças, não é nada muito difícil, você não vai, enfim, você não vai deixar de ser homem por causa disso, galera, é muito mais além, beleza? É o seguinte, é só você ter um hidratante do lado da sua cama, todo dia antes de dormir, quando você for deitar na cama, você passa o hidratante ali na sola do pé, tá resolvido, é só isso. Beleza? Você não vai morrer por causa disso. E o importante é, não passa entre os dedos. Você vai passar só na sola ali do seu pé. Por quê? Você passar entre os dedos vai ficar o quê? Úmido e quente. E a gente já aprendeu que bactéria e fungo gostam de lugar úmido e quente. Então não passa entre os dedos. Você vai passar na sola do pé, vai passar nas pontas do dedo ali, mas você não vai, sabe, passar entre os dedos. Beleza? Resolvido? Ok, tabu quebrado, bora limpar e hidratar esse pé aí. Quarta dica, cuidar das unhas. Cara, cuidar das unhas é a coisa mais fácil que existe. É só você manter suas unhas cortadas e limpas. Para você manter elas cortadas, é só você usar um cortador de unha. E para você manter a sua unha limpa, você pode usar tipo uma escovinha de nylon que vende em qualquer farmácia. Ou você pode usar a própria ponta. O cortador de unha, ele tem... A maioria dos cortadores de unha tem isso, né? Uma partezinha ali que é pontuda e aí você pode usar ali pra limpar os cantos da unha. Mas a unha do pé, que é o que a gente tá falando, na mão não acontece tanto isso, dependendo do que você trabalha no caso. Mas a do pé acaba que às vezes fica pelinho de meia ali. Se você tem a unha ali, os cantos fundos ou unha encravada, eu tenho as unhas fundas no canto do pé, ela é funda, do dedão. Então assim, eu tenho que estar sempre limpando porque vai ficando tipo pelo de meia. E aí vai ficando ali sujo. Então a gente tem que limpar isso daí, porque se vai ficar sujo, vai acumular ali fungo, bactéria e umidade. Aí é todo aquele ciclo que a gente já conversou aqui. Então, manter as unhas limpas. E uma dica aí se você tem tendência a ter unha encravada. Duas dicas pra você é a seguinte. A primeira dica é você manter suas unhas curtas. Por quê? Você ter que ficar com a sua unha do pé comprida, no que você coloca sapato fechado, isso é um convite para unha encravada, porque a sua unha comprida vai ficar batendo ali no sapato conforme você anda, sabe? Você vai fazendo movimento para andar, a unha vai batendo ali no sapato e aquilo vai empurrando e vai fazendo a sua unha ficar encravada. Então, manter as unhas do pé curta, isso vai te ajudar a não ter unha encravada. Outra coisa é você evitar sapato de bico fino, porque no que o bico é fino, vai imprensando os seus dedos, vai imprensando a sua unha e também vai acabar encravando ela. Então, dá preferências aí, a preferência a sapatos de bico largo ou sapato de bico redondo, porque isso não vai acontecer. Quinta e última dica, eu já falei dela aqui no canal, que é você usar meia. Galera, não existe usar sapato fechado sem meia, esquece isso, é uma parada que você nunca deve fazer.
Por dois motivos, vamos lá. O primeiro motivo é danificar o seu sapato de dentro para fora, porque, como eu falei, nosso pé vai suando. E se você tá com a meia ali, a meia vai retendo um pouco do suor ali do seu pé. Então, não transfere todo esse suor para dentro do sapato. E isso vai ajudar o quê? O seu sapato não danificar e não estragar tão rápido. A gente gasta dinheiro, investe num sapato legal e aí ficar usando ele sem meia, você ir danificando seu sapato de dentro para fora, não faz o menor sentido. Então, primeiro ponto é esse, danificar o seu sapato. Agora, o segundo ponto, que é o que a gente está falando aqui, que é a saúde dos seus pés. É o seguinte, você usar o sapato sem meia, você vai deixar mais suor dentro do seu sapato. Então, quanto mais suor ali, mais tempo você vai ter que deixar o seu sapato respirar para você não criar ali uma estufa de fungo e bactéria. Então, você precisa usar a meia por conta disso. Porque no que você usa a meia, você tá suando. Gente, a gente sua, tá? O pé sua. Por mais que você não perceba e ache que não, mas você sua. Então, você tá usando ali. Conforme você tirou o sapato, você tirou, a maior parte do suor tá na meia. E aí, não adianta nada você usar a meia e usar aquela mesma meia um mês. Não é isso? Você tem que trocar essa meia com regularidade. Então, você tirou, a meia suou, já tá muito suado, foi um dia, sabe? Você andou muito, você troca essa meia. Então, você bota ela pra lavar e depois, você, quando for usar, você pega outra. E com isso, você não vai transferir tanto suor pra dentro do seu sapato, beleza? Então, a quinta dica é usar a meia e trocar a meia com regularidade, beleza? E aí vai o bom senso. Eu não tô dizendo pra você, sei lá, você botou o tênis, o sapato, foi ali no cinema e voltou, tipo, coisa de, sei lá, 1 hora, 2 horas, sei lá, um filme, e aí você já tem que trocar e botar outra meia. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é o lance de você usar o bom senso ali. Você usou, você suou a meia, ou mesmo que você não tenha percebido que você suou, mas sei lá, você passou 5, 6 horas usando o sapato, cara, você precisa botar essa meia pra lavar e quando você for usar o sapato, você vai pegar uma outra meia, beleza? Então é isso, essas foram as 5 dicas para você ter uma boa saúde dos seus pés. Espero ter te ajudado. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!